Olá, boa noite. Nós vamos começar nosso podcast hoje sobre o Agosto Dourado, essa campanha tão linda e esse mês tão importante para as mulheres. Estamos aqui com a Jéssica Costa. Bem-vinda, Jéssica. Fale um pouquinho de você, se apresente para o pessoal. Primeiro quero agradecer o convite, né? Fico muito grata por essa oportunidade, por esse momento da gente falar de algo tão especial para mim, né? E para a sociedade em si. Eu sou enfermeira, né? E também sou consultora de amamentação. Atuo no município na vigilância epidemiológica como enfermeira, né? E atuo também no privado como consultora de amamentação e laser terapia. Então é uma área que a gente auxilia as mães, né? As futuras mamães também na gestação a passar por esse processo, a saber o que realmente acontece, né, com o seu corpo, como realmente ela pode se preparar, né, para esse momento. E estamos aí para tirar as dúvidas das mamães. Jéssica, de onde veio essa vontade de trabalhar com a maternidade, com as mulheres? Foi da necessidade. Depois da formação, né, eu fui trabalhar em uma unidade básica de saúde, aí lá a gente trabalha com acompanhamento do pré-natal. Então eu comecei a observar a dificuldade das mães em relação ao aleitamento materno, né, e os cuidados com o bebê. E aí eu observei que mesmo na graduação a gente vê muito sobre saúde da mulher, mas a gente não aprofunda na amamentação. E aí eu busquei, né, se especializar, se aprofundar nessa área, e daí fui observando cada vez mais as necessidades dessas mães, né, por esse olhar e esses cuidados específicos num momento de tanta fragilidade que é o puerpério ali em si, né, e a amamentação. Então comecei a me dedicar. E é uma área que vem crescendo, uma procura intensa também, né? Não só pela parte do cuidado, do aleitamento materno, mas também dos cuidados com a mãe, dos cuidados com o bebê, no puerpério, né? Que é um momento muito delicado dessa mulher. O que você acha mais bonito que fez você se encantar? Tipo, você fala, não, é isso, eu gosto disso. O fato de que é algo natural. É algo da natureza, né? Deus criou perfeitamente ali a mulher assim que o bebê nasce, né? Para que o corpo entenda que ele é capaz de produzir, né, o leite e manter o bebê saciado, né? Mesmo durante o ventre, enquanto a mulher está gestando, depois também isso é possível, né? A mãe ela consegue nutrir o seu bebê. Então isso é muito, muito rico, né? E precisa ser fortalecido. A gente com o tempo, né, com a indústria e várias outras situações, elas vêm, né, buscando distanciar essa realidade, mas é uma realidade, é natural, né, e que a gente precisa fortalecer, porque hoje em dia são N situações que podem interferir nesse processo, né, para as mulheres e para as mães. Então, se ela não tiver uma rede de apoio, isso não é possível. Antigamente, a gente fala, antigamente não tinha o conhecimento que tem hoje, mas antigamente tinha a cultura, né? Era cultural, as mulheres se ajudavam, as avós se ajudavam, né? As próprias mães se ajudavam, as vizinhas se ajudavam. Então, assim, a rede de apoio era elas mesmas, né? E também tinha mais apoio, né? Tinham mais filhos, mas geralmente tinham mais apoio, elas ficavam em casa, né? Então, tinham um maior tempo para se dedicar, né, exclusivamente ao aleitamento materno e todas essas questões e cuidados. E hoje em dia não, a mãe volta ao trabalho bem mais precoce, né, nem sempre tem uma rede de apoio, às vezes está longe da família, então tudo isso dificulta esse processo e a gente precisa falar mais sobre, porque o mundo precisa também apoiar o aleitamento materno, porque é algo que social, culturalmente, né, e também é ambiental. Então, é algo que vai trazer mais riqueza para os países. Os países que têm o aleitamento materno fortalecido são países ricos, porque gasta menos com fórmulas, tem pessoas mais saudáveis, né? As crianças que são amamentadas vão ter mais saúde, então vai ser um país mais desenvolvido. Então, isso é positivo no geral, não só para a mãe que amamenta e para o bebê. Nossa, que visão linda a sua. Eu concordo plenamente. Você falou alguns tópicos muito importantes que a gente vai entrar mais a fundo depois. Mas para começar, eu gostaria da gente falar sobre alguns mitos e verdades que, como passou a não ser tão... deixar de ser uma cultura muito forte o aleitamento materno, deixou espaço para vários mitos disseminados aí pela falta de conhecimento também. Sim. O primeiro que você falou é sobre o mito de o leite é fraco, ou o leite ele não vai sustentar o bebê.
Você diria sobre? Existe esse mito, né? É muito precoce, muito comum a gente ouvir sobre isso e até as mães ficarem inseguras por conta dessa fala, né? Leite fraco. Não existe leite fraco. Primeira coisa, né? O leite humano, ele é único para o próprio ser humano. Ele é o único leite humano que é do bebê, da mãe para o bebê, né? Então, assim, ele é específico para nossa humanidade, né? E ele é feito de acordo com as necessidades daquele ser. Então, a mãe foi capaz de nutrir ali durante toda a gestação, depois que o bebê nasce, também ela é capaz de nutrir esse bebê. O que pode acontecer é algumas dificuldades, né, com a amamentação. Então, se o bebê não estiver fazendo uma boa sucção, né, a mãe não estiver posicionando adequadamente esse bebê, ele não vai conseguir retirar a quantidade de leite suficiente para ele começar a crescer, desenvolver e ganhar peso, né? Isso pode acontecer. Ou estimular menos essa mama e a mãe produzir um pouco menos de leite, que a gente chama de baixa produção de leite. Pode acontecer, mas leite fraco não. Não existe leite fraco. Então a gente pode falar que não seria o leite em questão e sim a quantidade. A quantidade, isso, né? Pode ter interferência na quantidade. Outro mito. Preciso preparar o bico do peito com bucha ou sol para ele não rachar? Não. E hoje a gente ainda encontra, tá? Tem pessoas passando a buchinha vegetal ali no mamilo, né? E é dolorido, é terrível, é horrível. E assim, a mãe fala assim, nossa, eu não aguentava, ainda bem que não precisa. E ela tentou fazer. Então, e pessoas às vezes até da área da saúde, sabe? Então é algo que realmente não é só aquela pessoa que não tem, né, conhecimento, porque é um mito que a sociedade vem ali repassando, né? Então acaba que tem mulheres que tentam de tudo. E aí isso faz com que fique mais sensível a região. Quando o bebê nasce, já tá tudo machucado, né? Tá muito sensível. E o bebê, ele vai fazer uma pressão muito grande, né? Ele vai, para mamar, ele vai ali, como que a gente fala, esforçar muito essa região por um período prolongado. Então, a gente tem que evitar, né, manipular essa região antes do bebê nascer. Existem no mercado para vender, a gente fala no mercado, na indústria, uns utensílios para extrair o mamilo para fora, exteriorizar o mamilo, né, modificar, com a intenção de que modificar vai resolver tudo. E não vai resolver, né? Porque a anatomia, do jeito que ele vai ficar. Só muda por cirurgia. E não tem necessidade de fazer uma cirurgia para mudar isso, até porque uma cirurgia pode interferir, se for no mamilo, né? Nessa região. Então, não é indicado a gente fazer esse tipo de alteração física, né? Nós temos algumas orientações, mas fisicamente o nosso próprio corpo vai se preparar. A mulher, durante a gestação, vai mudar a mama dela de tamanho, de formato, a areola e o mamilo muda de cor, né? Então, essas são as mudanças que o próprio corpo começa a fazer para produzir leite. Ele mesmo muda, né? Automaticamente, através dos hormônios. Não tem como a gente fisicamente querer puxar, porque ao mesmo tempo que a gente puxar, depois ele volta. A maioria volta, né? E então, é na hora que o bebê mama ali que ele protui. A grande maioria. Mas se eu estiver estressada, nervosa ou com raiva, o leite empelota ou faz mal ao bebê? Não faz mal ao bebê. De forma alguma, esse leite vai fazer mal ao bebê, tá? Primeira coisa, o que pode acontecer, o emocional da mãe, né, dificultar na saída do leite. Porque para o leite sair, né, a gente precisa do hormônio que é a ocitocina, que a gente chama o hormônio do amor, né? E a mulher precisa estar relaxada, ou estar olhando para o bebê, ou estar envolvida naquela situação ali, né? Para ser prazeroso e liberar a ocitocina. Então, se ela estiver, né, passando por muito estresse, tiver com muitos fatores ali que podem interferir no emocional dela, isso pode interferir na saída do leite. Né? Isso pode acontecer de interferir. Mas, por isso que a gente tem que oferecer para essa mãe, né, momentos de descanso, quando for possível. Quando o bebê descansar, ela tem que tentar descansar. Quando o bebê dormir uma sonequinha, né, a gente fala, nesse primeiro momento, né, o bebê geralmente ele dorme menos à noite, né, ele não sabe o que é dia e o que é noite, então ele tem uma rotina diferenciada. A gente precisa se adaptar à rotina do bebê para depois ele se adaptar à nossa rotina, que ele não pediu para vir para o mundo, né, ele nem sabia que ia vir, ele está se adaptando a esse mundo. Então a gente tem que ter esse cuidado e essa paciência. E essa mãe, ela vai ter que descansar na hora que o bebê estiver dormindo. Então, assim, precisa de uma rede de apoio para que ela descanse nesses momentos, para preparar uma refeição, para tentar
reduzir, minimizar, né, cada vez mais esses estresses aí, né, e essa ansiedade dessa mulher. Então pode ficar estressada, mas... Mas nós temos que controlar. Tá. O último mito. Preciso comer alimentos específicos, como canjica ou cerveja preta, para produzir mais leite. Cerveja preta, não, pelo amor de Deus, né? O bebê vai ficar embriagado. E tem álcool. Então, assim, existe caso de bebê que foi parar no hospital por conta do álcool, porque é água inglesa e a cerveja preta é algo da rotina, né, de muita gente, como que fala? É um mito mesmo, assim, enraizado. Então, tem muitas famílias que vêm fazendo gerações e gerações, e aí eu já peguei pessoas me perguntando, né, na consultoria se podia utilizar, e outras que já tinham até utilizado, e o bebê foi parar no hospital, porque ficou muito sonolento, né, então o bebê vai ficar irresponsivo, muito sonolento, e isso pode ser muito sério, né, pode afetar neurologicamente essa criança, então não pode, gente, cerveja preta tem álcool e o bebê vai ficar sonolento, embriagado, né, aí não aumenta o leite. E também a água inglesa, então tudo que tem álcool, né, não pode. Então é mito. E as questões da canjica, né, a comidinha de milho ali, também não é comprovado que isso vai aumentar a produção de leite. O que vai aumentar mesmo a produção é o estímulo. Então, quanto mais o bebê mamar, mais vai ter leite. Quanto mais a gente estimular essa mama, ordenhar, né, nem que seja ordenhando, mais leite vai começar a ser produzido, né, porque o nosso corpo ele é inteligente, ele funciona como um reloginho. Isso demora, primeiro mês ele vai se regular, então por isso que no primeiro mês a gente tem que ter uma maior atenção, mas depois ele vai funcionar de acordo com a necessidade do bebê, com a demanda. Então ele vai entender mais ou menos os horários que o bebê quer mamar e ele já vai estar liberando a quantidade de hormônio para produzir leite, né? E se a gente começa a pular mamadas ou não a desperta para dar mamar para esse bebê, o nosso corpo vai começar a entender, não preciso mandar mais hormônio, porque senão a mama dessa mulher vai inflamar e a gente vai ter outros problemas. Então eu vou começar a reduzir, porque tá parado ali, ninguém tá mamando, e aí vai reduzindo essa produção. Você falou sobre o bebê ficar embriagado. Isso me chocou um pouco. Não sou mãe, mas Sim. Tudo que a mãe passa realmente passa pro bebê pelo leite? Não, o álcool em si, né, é algo que passa. A maioria dos alimentos, existe também essa questão de que a mãe não pode, tem mães que têm que restringir várias coisas. Isso não é comprovado, porque isso tudo é transformado e o sangue que é transformado em leite. Então, ocorre vários processos metabólicos para daí o leite ser formado. Então, não vai diretamente para o bebê, né? Mas alguns alimentos, como café, o álcool, né? São alimentos mais intensos, então passa para o bebê, sim. O café mesmo, a gente tem que ter cuidado com a quantidade de cafeína, né? Uma xícara por dia, né? Aceitável. Mas se for em excesso, o bebê pode ficar mais agitado também, ter mais dificuldade de dormir. Alguns chás também são proibidos, né? E a questão do álcool, né? Não é aceito. A mulher que amamenta já há muito tempo, se ela for consumir, a gente tem alguns estudos, eu vou consumir uma taça de vinho, então eu tenho que ficar 2 horas sem amamentar, aí eu tenho que retirar o leite antes, naquele momento que eu vou tomar uma taça de vinho, né, descartar na hora que eu tomei a bebida, eu descarto naquele período, e depois eu posso voltar a amamentar depois de 2 horas. E aí eu oferto o leite que está ordenhado para o bebê, né, existe essa possibilidade. Para uma mãe que já amamenta há muito tempo, né, mas não é indicado o consumo do álcool e a amamentação regular. Como saber que o bebê ele tá mamando o suficiente? Isso aí é algo também que a gente fica muito tensa como mãe, porque se a gente conseguisse ver a quantidade de ml, né, então tava todo mundo tranquilo, mas não é bem assim. Então a gente vai observar alguns padrões do bebê, né, eliminações, que é o xixi e o cocô. O bebê tem que estar fazendo xixi, né, porque quer dizer que ele tá hidratado e que tá mamando bem. A gente fala ali, né, de um bebê, de um recém-nascido até 28 dias, que ele tem que estar fazendo de 6 a 8 fraldas de xixi em 24 horas, que é dia e noite. Então, a gente tem que estar trocando essas fraldas e observando se está molhadinha, se está urinando. Se o bebê não estiver urinando, aí é um fator de alerta, né? A gente já tem que procurar atendimento, porque algo está errado. Ele tem que estar fazendo bastante xixi. E pelo menos um cocô ao dia. E esse cocô também vai mudar de cor, né? A mãe fica, quando a gente vira mãe, a gente fica
atenta ao cocô do bebê e comemora quando faz cocô, porque assim, a cor do cocô tem que mudar, né? Primeiro é bem preto mesmo, bem negro, depois ele vai mudando de cor e ele fica esverdeado, depois amarelinho, né? Mas amarelinho quer dizer que tá tudo fluindo bem. De quanto em quanto tempo deve ser feito a amamentação? Não tem horário pro bebê, né? Assim, cada ser humano tem a sua necessidade. Eu, Jéssica, por exemplo, posso tomar café da manhã, almoço e janta, e às vezes não preciso fazer as refeições em intervalos. Outras pessoas não, já tem que comer ali de 3 em 3 horas. Então, cada um tem a sua necessidade, o bebê também. A gente vai conhecer isso depois que ele nascer, né? Então, não tem como eu falar assim, o seu bebê vai mamar de 3 em 3 horas. Isso é o que vem na fórmula, no complemento, na lata, né, que a gente compra de complemento, vem lá a recomendação. É outra situação. Se o bebê for complementado, ele tem horário. Agora, se for aleitamento materno, a gente fala que aleitamento materno exclusivo, ele é livre demanda, né? Então, é o momento que o bebê tiver necessidade, ele vai pro peito. Então, tem bebê que é a cada 1h30, tem bebê que é a cada 2 horas, tem bebê que é a cada 3 horas, e assim por diante, né? Depende muito do bebê, do padrão dele. O que não pode, num recém-nascido, né, um bebê até 28 dias ali, a gente tem que ter um alerta de não deixar esse bebê sem mamar por muito tempo, né, que também isso é perigoso. Tem bebê que é muito sonolento, então se a gente não acordar ele não pede para mamar. Esse aí a gente não pode deixar ele dormindo direto. A gente tem que ir lá, despertar ele, deu 2h30 no máximo, a gente tira toda a roupinha do bebê, desliga o ar, tira ele da zona de conforto, para estimular que ele mame. O que fazer quando o seio, ele empedra, ele fica dolorido? Nesse caso, né, do seio empedrado, popularmente falando, é engurgitamento, né, a forma que a gente utiliza cientificamente. Então, o peito está engurgitado, é quando o leite não fluiu, não saiu, né, de alguma forma dessa mama. Ou no período de apojadura, que popularmente falando é conhecida como descida do leite, que acontece ali após o bebê nascer. O ideal é que aconteça de 3 a 5 dias, mas pode ser que aconteça um pouco mais tarde, né? Principalmente se é um parto cesárea. Então, pode acontecer até 10 dias depois do parto. E aí, o peito da mulher ele vai encher demais, né? A mulher vai sentir aquela mama começando a ficar quente, endurecida, dolorida. E aí, todo mundo fica feliz, traz o bebê para mamar, que agora tem leite, tem muito leite. Só que o bebê, ele não consegue abocanhar bem essa mama. Vamos pensar, se a gente tentar abocanhar um balão cheio de ar, é muito difícil. Então, a gente precisa esvaziar ele um pouquinho, para que daí fique macio e a gente consiga abocanhar. O bebê é do mesmo jeito. A mama super cheia, quando o corpo descobre que o bebê nasceu, ele manda uma quantidade em excesso, porque ele ainda não sabe o tanto que o bebê precisa. E a mama dessa mulher fica muito cheia. E é nesse momento que a gente tem a maior parte de desistência de amamentação. Por quê? Porque a mãe vai tentar colocar esse bebê para mamar, ela sabe que tem leite, mas ela tá com a mama muito cheia, muito dura, engurgitada, e esse bebê não vai conseguir mamar direito. E aí vai machucar, ou ele vai ficar irritado, né? E isso vai acabar desestimulando a amamentação por conta da dor, das fissuras, né? Então, o ideal é a gente massagear essa mama suavemente, né? Nós temos a massagem suave hoje como indicação, não é mais a intensa que era antigamente. E a gente tem que ordenhar essa mama suavemente também, antes de colocar o bebê para mamar. Porque vamos pensar que ela tem que estar macia, né? Então, pelo menos a areola ali, que é ao redor do mamilo, ela tem que estar flexível para esse bebê conseguir mamar. Senão, ele vai machucar a mãe. Vai causar muita dor. A dor, ela pode ser considerada normal na amamentação? Não é normal. Amamentar é sem dor. Pra gente conseguir manter a amamentação por muito tempo, você vê uma mulher amamentando 1 ano, né, ali, 6 meses, é porque ela tá amamentando sem dor. Porque se for com dor, gente, a gente não consegue. É muito terrível, né? E aí, o que a gente orienta? No início, como eu te falei, o corpo vai mandar uma quantidade em excesso porque não sabe ainda a necessidade do bebê. E a mama da mulher nunca produziu leite, imagina. Né? Então, a mama fica muito sensível. E aí desencadeia um reflexo que é até fisiológico, é natural, de inflamação dessa mama nos primeiros dias ali, na apojadura. E aí essa mama, ela fica inflamada.
Então, se a gente vai ter que conduzir essa inflamação da melhor forma para que essa mãe não tenha tanto desconforto, né? Mas ela vai sentir um leve desconforto ou moderado, né? Tem mulheres que é um pouco mais grave, dependendo de cada caso, por conta dessa descida do leite, do endurecimento, né? Popularmente falando, que é a apojadura dessa mama, né? Então ela vai ficar muito tensa, né? Muito sensível. Algumas vão estar vermelhas, quentes. Tem mulher que vai ter febre, né? Fisiologicamente, se esse processo não cessar, não melhorar com a massagem que a gente faz e o manejo que a gente faz, massagem, bebê mamando, aliviando essa mama, algumas compressas frias também pode ser utilizada, né? Então a gente faz todo esse protocolo. Se não melhorar e essa mulher continuar tendo febre, aí são sinais de outras complicações. Aí a gente tem que investigar. Mas não é para essa mulher sentir dor. Nesse início, pode acontecer por conta da descida do leite, né? Da apojadura. A amamentação do primeiro para o segundo ou para o terceiro filho, ela é diferente? Porque como você falou, o corpo está aprendendo a amamentar, o corpo está entendendo que tem um bebê ali. É diferente para quando se tem o segundo filho, o terceiro, o corpo, essa descida, é diferente? A mulher que está no seu segundo filho, que ela conseguiu amamentar o primeiro, o corpo já tem uma memória, né, de produção de leite. Então, aquela mama já é mais madura. A mulher, ela só atinge a maturidade da mama depois que ela amamenta. Então, a mama da mulher, ela só fica madura depois que ela amamenta. Por isso que reduz as chances de câncer de mama, né? Porque é só quando a mulher produz esse leite, né? E ela consegue esse período de amamentação que ela tem essa mama amadurecida. Então, uma mãe que engravidou pela segunda vez, que vai amamentar, o corpo dela já tem a memória de produção, né? Então, isso vai favorecer. Mas é claro que cada bebê é único, né? E cada gestação é única. Geralmente é diferente uma gestação da outra. As mulheres, até que têm 2 filhos, elas relatam isso pra gente. Então é nítido a gente observar que vai muito também da questão de como vai ser esse bebê, né? Porque é o bebê e a mãe aprendendo. Então, às vezes, o bebê que nasce, esse segundo filho, ele não abre bem a boca, né? Ele não tem uma boa sucção, não tá muito ativo para sugar, né? Então, esses fatores também podem interferir. Então, são essas duas questões. Alguns desafios. O peito tá vazando muito de um lado, enquanto a outra não. A mulher tá perdendo muito leite enquanto um vaza e o outro não? É comum o peito vazar, né? As mamas vazarem, principalmente no início da amamentação, né? Tem mulheres que ficam os primeiros 6 meses ali com esse vazamento, por isso que a gente acaba utilizando os absorventes de seio, né? Até o mais indicado é utilizar eles de tecido, de algodão, não utilizar o de plástico, né? O descartável, que aquece muito, fica mais quente, mais abafado, né? Então, o ideal é a gente usar o de tecido, porque a mama vaza com muita frequência. Principalmente quando vai dando aquele horário próximo do bebê mamar, né? Ou também no início, quando tá nessa fase de apojadura, de regulação, né, dessa amamentação. E hoje a gente tem os coletores de leite, que a gente pode pendurar de um lado da mama, né, a gente consegue prender ele ali e vai coletando o leite enquanto a gente amamenta do outro lado. Isso dá um certo conforto, né, porque não fica ali molhando a gente, ou não tem que estar ali com absorvente. E esse leite que a gente coletar, a gente pode guardar para ofertar para o bebê numa próxima vez, né. E tem uma regra que é a seguinte: quanto mais sair, mais vai produzir. Então, não precisa se preocupar que tá perdendo leite, que a maioria das mães fica com esse medo, né, de jogar fora, porque vai perder, descartou, né? Não, o bebê vai ficar sem. Isso não é real. Quanto mais sai, mais produz. É tanto que 80% do leite é produzido quando o bebê tá mamando. Então, só 20% que produz ali um pouco antes dele vir pro peito. O restante é produzido na hora que ele tá mamando. A mama, a gente fala que ela é uma fábrica, não é uma caixinha de leite. Ela não foi feita para ficar com leite parado. Até porque se ficar parado, vai inflamar, né? Pode gerar uma mastite ali. Então, não é indicado ficar com leite parado na mama. E o que fazer quando o fluxo do leite ele é muito forte, a hiperlactação, e o bebê engasga ou tosse no momento da mamada?
Então, olha aí como é divergente, né? Se tem pouco leite é um problema, se tem muito também pode ser, né? E nesse caso seria a hiperlactação, é quando a mulher tem muito leite. E aí o bebê, ele engasga, né, durante a mamada, alguns fazem um pouco de ânsia de vômito, né? Então, gera alguma série de dificuldades. E aí a gente tem algumas orientações de posicionamento, essa mãe vai ter que amamentar reinclinada para trás, para ajudar a gravidade, né? Ajudar ali esse leite não sair com tanta força. Ela vai ter que evitar ordenhas em excesso, porque se ela ordenhar demais, ela vai estar aumentando o estímulo e a produção, né? Então ela vai ter que evitar ordenhas em excesso e ter esses cuidados aí para que melhore essas questões, né? Isso vai trazer um certo conforto para o bebê. Então, algumas têm que estimular e outras têm que desestimular. Reduzir o estímulo, Se tiver baixa produção, a gente vai ter que fazer o excesso de estímulo, né? Mais estímulo. Agora, se não, está tudo bem, não vamos estimular mais, senão a gente pode ter outros problemas. Outra pergunta ou dúvida que eu acho que é muito comum: quando a mãe tá resfriada, gripada ou com febre, ela pode continuar amamentando ou passa pro bebê? Pode continuar amamentando, não contraindica a amamentação, né? Essas doenças não contraindicam, o que contraindica é só o HIV, né, hoje, HIV ou HTLV, no caso, que contraindica a amamentação, e já tem novos estudos até fora do Brasil, que tem alguns casos que já pode até amamentar as mães soropositivas, né, desde que elas estejam com carga viral negativa. Mas no Brasil ainda a gente não tem protocolo estabelecido no momento, né. E em relação a resfriados, né, Covid, por exemplo, que a gente teve muitos casos, a mãe pode amamentar, o ideal é que ela use a máscara, né, e os cuidados de higiene, né, das mãos, para prevenir que esse bebê se contamine. Mas não contraindica a amamentação, porque se for passar para o bebê, vai ser por conta das gotículas, dos aerosóis ali na fala, na tosse, no espirro, do contato com a mão e não pelo leite. Não passa pelo leite. Tem uma pergunta bem leiga, mas tem necessidade de esterilizar o peito com álcool também, ou não? Não. Apenas a máscara? Não. O seio, ele libera uma proteção natural. Ali na região, a gente não precisa estar limpando ele antes da mamada, depois da mamada, é só o banho mesmo, natural. Se tá sentindo desconfortável, você vai tomar um banho, mas não precisa estar limpando o seio para ofertar para o bebê. Não tem essa necessidade. O próprio leite, ele tem esse fator de proteção já também. Questão de rotina, igual você falou que a mãe tem retornado ao trabalho cada vez mais precocemente, e até a questão das mães estarem armazenando mais o leite. Como que a mãe faria para guardar o leite, né, ordenhado, se ela precisa voltar a trabalhar, ou a sair, ou até a questão de você falou de querer tomar um vinho? Qual seria o jeito correto de armazenar esse leite? Sim, nós temos 2 protocolos, né? O protocolo nacional e o internacional. Eu vou falar do nacional, né? O protocolo nacional, primeira coisa, a gente tem que ter os frascos, né, para armazenar o leite, ou o saquinho descartável, ou os frascos reutilizáveis que podem ser esterilizados. Então, todo esse material tem que ser esterilizado. A bombinha extratora de leite tem que estar higienizada, esterilizada, né? E os frascos onde vai ficar esse leite armazenado. Tem que ser tudo esterilizado. Hoje em dia, a gente tem as bombinhas extratoras que são fechadas, né? Então, elas nos dão uma maior segurança. Higiene das mãos antes, né? O ideal sempre prender o cabelo, né? Se for fazer aberta, manual mesmo, a ordenha, até o uso de máscara, se a pessoa estiver tossindo, é orientado. Agora, se for a ordenha fechada, né, com a bombinha que a gente tem hoje, manual e elétrica, é mais tranquila essa questão, em relação à tosse, né? E aí, a higiene das mãos, esse leite que você retirou, você vai armazenar na geladeira, nunca na porta da geladeira, sempre na parte de trás, mais refrigerada, né? E aí você pode guardar esse leite por 12 horas. Eu sempre oriento por exemplo, o que você coletou de 7 da manhã às 7 da noite, por exemplo, você pode estar juntando tudo no mesmo frasco, né? Porque às vezes a mãe vai lá, coleta 20 ml, aí ela, não dá para congelar só 20 ml, vou congelar um pouquinho a mais. Então ela vai lá, depois, daqui 1 hora, ela consegue, ou 2 horas, 3 horas, ela ordenhou mais 20, aí ela já junta e dá 40. Aí já dá para formar um pacotinho, né? Esse pacotinho também vai mudar. No início vai ser com pequenas quantidades, depois vai ser umas quantidades maiores que o bebê vai ter maior capacidade, né? Colocou na geladeira, ali, por 12 horas,
começou a juntar esse leitinho, juntou, agora eu vou congelar. Coloca no saquinho, já estava dentro, ou você congela no mesmo recipiente que você retirou, ou você coloca em um outro, né? Tem mães que usam saquinho descartável, então pode ser o saquinho também. Tem que colocar a data, né, que você está congelando, porque ele tem uma validade no congelador de 15 dias, pelo protocolo nacional, né? Então, pelo protocolo nacional é 15 dias, porque é o nosso protocolo de banco de leite humano do Brasil. Os protocolos internacionais, eles já falam em até 6 meses congelado, desde que o leite tenha seguido todos os critérios de higiene, né, de rigorosidade para a coleta. Então, você tem uma bombinha estéril, você fez todo o processo de esterilização dos frascos, sua geladeira mantém a temperatura, não tem falta de energia na sua região, né? Então, já tem maior segurança. Você tem um lugar no congelador que você consegue armazenar esse leite de uma forma ideal, né, que não fique ali misturado com muitas coisas, separadinho numa caixinha, tá muito seguro. Então, isso pode durar por mais tempo, tá? Então, no protocolo brasileiro, ele fala 15 dias, mas o protocolo internacional, congelado é até 6 meses. Que diferença. Sim. Para doação de leite, também, quando as mulheres, elas produzem muito leite, né? Eu já vi mulheres que falam sobre doar. Como que doa ele congelado, doa ele líquido? Como é que faz essa doação de leite? Aqui em Ariquemes a gente consegue fazer a doação? Infelizmente, em Ariquemes a gente não tem banco de leite e não consegue fazer a doação porque não tem a captação que vai o leite até Porto Velho, por conta, né, da logística de transporte. Mas quando a gente tiver, né, que se Deus quiser um dia a gente vai ter, isso é um sonho e vai dar certo, aí essa mulher, ela doa esse leite congelado, né, nos frasquinhos que o próprio banco de leite fornece. Geralmente ela faz um cadastro no banco de leite, o próprio banco de leite fornece os frascos para essa mulher e ela coleta, armazena, lá eles dão todas as orientações de como vai fazer corretamente, ela armazena, e aí o próprio banco de leite vai lá buscar esse leite, né, na maioria dos casos, dos bancos de leite do Brasil. Então, é assim que funciona, né, e é um trabalho maravilhoso, porque salva a vida de muitos bebês que estão na UTI precisando de leite humano. E para vocês terem ideia, nos Estados Unidos, os bancos de leite mandam o leite pelos correios para as mães que precisam. Então, assim, né, desde que o leite ele é pasteurizado, então toda forma de transmissão de alguma doença, por exemplo, HIV, né, que poderia ser transmitido, é eliminado, né, através dessa pasteurização. Então, esse leite, ele pode ser ofertado de um humano para o outro, né, desde que ele passe pela pasteurização. Agora, como era feito antigamente, que uma mãe que estava amamentava o filho da outra, que precisava de leite, assim, não pode, porque essa é a amamentação cruzada, né, que a gente fala, e não é mais indicada, né? O que a gente pode é do banco de leite, que é seguro. Essa amamentação cruzada, ela tem algum risco? Que antigamente, eu ainda acho que hoje em dia ainda deve ter mães que fazem isso. Tem risco, sim, né? Tem risco de transmissão de algumas doenças, e existem doenças que têm período de janela imunológica, então, assim, por mais que a gente saiba, eu não tenho nada hoje, mas às vezes eu não me deu positivo no exame hoje, mas pode dar mais pra frente, né? Então, não é indicado a amamentação cruzada, que é, né, de uma mãe que tá ali produzindo leite, amamentar outro bebê que não seja o seu filho. Então, não é indicado por conta da chance de transmissão de doenças pro bebê. A esterilização de mamadeiras, das bombinhas, como que ela é feita só com água quente, com álcool? Como que é feita essa esterilização? Hoje em dia a gente tem muitas tecnologias, né? Tem mães que tem até um esterilizador em casa, que ele esteriliza e seca, né? Maravilhoso. E tem outras que tem a cuba de micro-ondas, que é algo que esteriliza mais rápido, que também é muito efetivo, né? E prático para as mães. E se não for possível, você vai ferver, né? O Ministério da Saúde, ele pede para ferver durante 10 a 15 minutos os utensílios, né? Geralmente, todos esses utensílios, eles já vêm com plástico que suporta a fervura, né? E quando não é plástico, é o vidro também, né? Próprio para esse fim, né? Outro mito que tem muita mãe que faz o bebê, ele precisa de água, chá ou suco nos primeiros meses de vida? Aí sempre tem os palpites, né? É muito palpite, coitado das mães. Isso é o que mais dificulta. Não precisa,
né? O bebê que ele mama no peito exclusivamente, até os 6 meses, ele vai tomar somente leite materno, né? Ele não precisa tomar água, nem chá, nem outro tipo de líquido, por mais que esteja quente, porque o próprio leite da mãe vai liberar também a hidratação para o bebê, é a quantidade de água necessária. Essa mãe tem que se hidratar muito bem, né? Isso é necessário. Ela vai dar muita sede, ela amamentando, ela vai ter essa sede, ela vai sentir, mas sempre é importante estar com uma garrafinha de água do lado, principalmente na hora que está amamentando. E aumentar essa ingestão de água também vai ajudar muito, né, para ela e para o bebê. Aqueles chazinhos, ai, tá com cólica, dá aquele chazinho. Não pode. Até 6 meses não é indicado, né? Não é. Então, não é indicado. ajuda. Não ajuda. O Ministério da Saúde preconiza que seja somente o leite materno até os 6 meses. O próprio leite materno tem fatores de proteção para o intestino do bebê, para ajudar esse intestino que nasce sem nada, né? A gente fala que ele nasce zero, ele nasce sem nada, a começar a produzir, né, seus próprios micro-organismos. Então, é importante que a mãe, né, amamente, por conta de tudo isso. Existe idade certa ou limite para o desmame do bebê? Não existe, né? Essa é uma decisão da mãe. É uma decisão da mãe. O Ministério da Saúde preconiza. Até 6 meses é exclusivo, somente leite materno. Depois dos 6 meses, né, a gente vai começar com a introdução alimentar. Então, o bebê vai começar a conhecer os alimentos, né? Mas o leite materno, ele deve permanecer e é indicado até 2 anos, né? Como com a alimentação complementar. Depois de 2 anos, a mãe decide até quando ela quer manter essa amamentação, né? Não tem, assim, uma regra de quando ela tem que parar. Então, assim, o momento que a mãe vê que tá dificultoso para ela, né? Que para ela tá trazendo alguns transtornos em relação à organização do tempo e tudo mais, e não tá mais legal ali para ela, não é uma relação que tá sendo prazerosa, né? Aí ela vai começar a fazer esse desmame gentil, né? E daí também é indicado fazer de uma forma mais gentil, não uma forma traumática para essa criança, porque é um vínculo muito forte. A amamentação para esse bebê e para a mãe também, né? Então a gente fala, geralmente a mãe sofre mais do que o bebê no desmame. As mães sofrem bastante. Então é o momento que ela decidir. Um outro mito que trazem muito é verdade que amamentar de madrugada diminui a produção do leite? Mito. A maioria é mito, né? É o contrário, né? Amamentar de madrugada vai aumentar a produção, na maioria das vezes. Por quê? De madrugada, geralmente, os hormônios, eles estão em maior pico, né? Com uma alta maior, principalmente a prolactina. Então, tem uma tendência de produzir mais durante a madrugada. E quanto mais essa mulher acordar, né, esse bebê mamar, mais leite vai produzir. Tanto que no início, né, o bebê, como eu falei, não sabe o que é dia e o que é noite. Ele vai ter uma frequência de mamada, por exemplo. Tem bebê que é a cada 1h30 no primeiro dia de vida. E isso vai ser de madrugada e de dia. Então, assim, se torna muito intenso por conta disso, né? Aí depois do primeiro dia, isso vai aumentando a cada 2 horas, 2h30, né? Isso vai se regulando. Chega um momento que a gente não precisa acordar o bebê para mamar. Ele mesmo vai acordar, despertar, né? De acordo com a sua necessidade. Uma dúvida. Mães que têm filhos muito próximos de idade, como que faz a amamentação? Por exemplo, estou com um filho de 6 meses e com 9, 10, menos de 1 ano já nasce o outro. Você corta o leite quando você engravida ou você amamenta os 2 ao mesmo tempo? Como que funciona? Pode amamentar. A gente fala, né, de amamentação em tandem. Se eu não me engano, é esse o nome. Então, pode sim amamentar, né, desde a gestação, não é contraindicado, né, a não ser que seja uma gestação de risco, né, aí o obstetra às vezes vai sugerir, mas não é uma contraindicação restrita. Tem mães que eu até conheço, que estavam amamentando gestantes, quando o bebê nascer, daí você só tem que priorizar o recém-nascido, né, primeiro é ele, né, que vai mamar,
de acordo com as necessidades dele, a prioridade, e depois o outro bebê, porque o outro bebê já come, já é grande, né, já vai menos ao peito. O recém-nascido não, vai ser a alimentação exclusiva dele, né? Então, é essa questão que a gente vai cuidar depois. Alguns bebês, quando a mãe engravida, eles mesmo, às vezes, querem largar porque pode mudar ali o sabor do leite por conta dos hormônios que vão alterar, né? Então, pode acontecer do próprio bebê, né, começar a rejeitar. Mas alguns permanecem, que o vínculo é tão forte que eles permanecem, e pode sim, se não tiver nenhuma contraindicação obstétrica. Pode sim. Essa mulher amamentando 2 filhos, a produção dela vai aumentar ainda mais? Aumenta ainda mais. Aumenta ainda mais, isso mesmo. Agora, um dos maiores desafios que eu acho que a amamentação ainda é muito, acho que é pouco falado, pro quão importante não é à toa que nós temos o Agosto Dourado para incentivar, né, o aleitamento. Sim. Porque realmente, para algumas mulheres é muito difícil. O que você diria sobre as dores, as lesões, as fissuras, sangramentos nos mamilos no momento do aleitamento? Procure ajuda. A primeira coisa não é normal, né? Tem alguma coisa que pode ser melhorado, que tá, né, dificultando a tua amamentação. Então, sempre procure ajuda, né? Enquanto não cessar esse desconforto, enquanto a amamentação não for sem dor, você procure ajuda, porque isso tem que passar, né? Pode ser inúmeros fatores que tem que ser ajustados, às vezes não é só um, porque às vezes não é só a pega, pode ser a pega mais a apojadura, né? Então pode ser o bebê que tem uma linguinha, que a gente fala que é a linguinha presa, né? A anquiloglossia. Então, são N fatores que a gente tem que investigar, mas procure ajuda, né? Porque com dor, nenhuma mãe consegue amamentar, né, exclusivamente por muito tempo com dor. Essa dor, ela tem que cessar, ela tem que acabar. Tem mulheres que elas não conseguem amamentar esses 6 primeiros meses? Sim, tem, né? Por vários fatores. Algumas mesmo citam que elas não produzem leite. Mas, às vezes, não é que ela não produz, é que não teve o estímulo, né, no momento ideal. Então, assim, se ela tem um pós-parto muito traumático, né, esse bebê não foi pro peito, então ela não vai produzir, porque o próprio corpo vai entender que não tem necessidade, porque não tem ninguém pedindo. Então, se não tem um bebê mamando, se não tem um bebê sugando ali numa frequência, também tem a questão da frequência. Numa frequência ali pro corpo entender que ele tem que manter a produção nesse primeiro momento, ele mesmo vai cessar esses hormônios. Então, assim, ela não produziu porque não foi estimulada, na maioria das vezes, né? Por esses fatores. Raramente existe fatores da mulher que não tem glândulas mamárias, né? Isso é muito raro, uma mulher nascer sem a glândula mamária, né? São condições muito raras. E pode ter dificuldade aquelas que fizeram a redução mamária, e aí foi retirada algumas glândulas nessa redução mamária, né? Então, isso pode gerar algumas dificuldades. Principalmente a questão da baixa produção de leite, mas é possível, algumas mães que fizeram redução mamária durante a gestação, o corpo, ele consegue ampliar o número de glândulas ali, né, para suprir essa dificuldade ali que tem do processo cirúrgico. A maior dificuldade, às vezes, dessa mama que fez uma redução é o corte na areola, porque corta pela areola, e geralmente faz um novo desenho dessa areola, e aí quando corta os caninhos, os ductos por onde o leite vai passar. Esses ductos, eles vão se reorganizar de novo, vão se colar, mas não como era antigamente, vai ficar algumas cicatrizes ali. Então isso aí pode interferir na saída do leite. Aí pode gerar um engurgitamento, né, um ducto obstruído, algumas outras situações. Isso é uma coisa que eu já estava querendo perguntar. Mulheres que fazem a redução da mama, que fazem a mastopexia, que colocam a silicone, tem diferença na amamentação? Vai ter mais dificuldades, mais desafios por conta das cirurgias? As próteses mamárias, geralmente eles usam umas técnicas bem conservadoras por trás do músculo, né? Então, assim, não traz grandes dificuldades. O máximo que pode dificultar é a questão da pressão da mama, porque a mama vai aumentar ali com a produção de leite, ela já tem a prótese ali junto, então, às vezes, tem um pouco de mais apojadura mais intensa, né? Em alguns casos. Mas, na produção, se ela tem as glândulas preservadas, não, né?
E em relação àquela que fez a redução mamária, tem que ver como que foi se foi muito, muito intensa essa redução, né, que retirou muitas glândulas e o corpo não conseguiu ali compensar ali na gestação, né, o aumento das glândulas, dos ductos mamários. Recentemente, eu vi um vídeo de uma influenciadora na internet que ela estava com o peito empedrado. E aí o cônjuge foi fazer uma massagem pra desempedrar. E tipo assim, a mulher chorava de dor. Isso é normal, é uma coisa que assim, acho que quem não tem filho é aterrorizante ver. Sim. Essa é a realidade, tipo, essa é a dor de ter que fazer essa massagem pra desempedrar, pro leite descer. Como que é essa realidade? Quando a mama fica assim, engurgitada com esse leite muito viscoso, né, endurecido mesmo, popularmente falando, empedrado, né, é uma dor bem intensa, principalmente, né, se a massagem for feita de forma vigorosa, que não é mais indicado. Antigamente, a gente fazia massagem com força para dissolver, né, esse leite. Hoje, a gente já sabe que quanto mais força a gente usar, pior vai ficar a situação, porque é um lugar que já está fragilizado, já está sensível, e a gente vai deixar mais sensível ainda. Então, hoje a gente tem outras técnicas, vai ter que fazer a massagem também, mas mais suave, a gente tenta fazer de forma suave, porque esse leite, ele tem que sair, né? Então, assim, não tem como a gente não tocar. Não tem um remédio que vai resolver, né? Esses dias eu atendi uma paciente que ela queria um remédio. Falei, mas não tem. Aí ela falou, eu vou perguntar pra médica. Falei, pode perguntar. Infelizmente não tem. Aí a doutora falou, não tem um remédio pra resolver essa situação. Nós temos que esvaziar a mama, né? Ou nós temos que ordenhar, ou o bebê vai ter que mamar. Nós temos as duas opções. Então, a gente tem que fazer a massagem suave e tem que ordenhar. Às vezes a própria paciente, às vezes outra pessoa vai ter que fazer. Mas a massagem é suave, não é aquela massagem com força que era feita antigamente. Tem que ter essa cautela. E depois a gente usa umas outras técnicas, né? Com compressas frias, né? E também hoje a gente tem a drenagem linfática, que também pode ajudar, porque além do leite, essa mama, ela fica, a gente fala com muito edema no pós-parto, muito inchada, então a gente precisa reduzir esse edema. Falando em pós-parto, o peso da exaustão física, a privação do sono, pode influenciar a amamentação da mulher, a produção do leite? Sim, né? Como a gente falou no início, ela precisa de apoio, a mãe que amamenta. Imagina, né? Ela vai amamentar com uma frequência muito grande. Então, a cada 1h30 você vai ter um bebê, 2 horas, 3 horas, que seja, né? Pedindo para mamar. E aí você tem que parar ali, ficar 40 minutos em média, né? Todo bebê que mama em 30 minutos, cada bebê vai ter seu tempo. Então tem bebê que fica 40 minutos no peito, né? E ela vai ter que ficar com esse bebê, depois vai ter que colocar para rotar, e geralmente depois o bebê faz cocô, tem que trocar, e assim é uma rotina intensa. Aí trocou o bebê, ele fica choroso e quer voltar pro peito de novo. Então, essa mãe fica exclusivamente para amamentação, principalmente nos primeiros 30 dias, né? E o tempo que ela tem, o pouco tempo que ela tem, ela precisa se alimentar, tomar uma água, tomar um banho e descansar um pouco. Então, a gente precisa de rede de apoio para conseguir amamentar nesse início, né? É por isso que também a questão das mães que fazem um parto cesárea ainda tem o pós-operatório, que vai dificultar ainda, né? Nessa questão. Então, ela precisa de uma rede de apoio para cuidar dela, né? É por isso que no SUS é tão preconizado o parto normal, porque geralmente as mães que a gente atende no SUS são mães que têm mais de um filho. Imagina uma mulher com mais de um filho operada para dar mamar e para cuidar daquele monte de criança, às vezes fazer uma refeição e tudo mais. Ela não vai dar conta e aí vai trazer mais complicação nesse pós-operatório de uma cesárea. Então, o parto natural, ele traz essa segurança também, né, de não ter tantas complicações ali em relação a um parto cesárea, que é uma cirurgia, né? Para essa mãe também que não tem uma rede de apoio tão fortalecida e que tem mais filhos. Então, é necessária a rede de apoio para minimizar, né, um pouco desse estresse, né, dessa exaustão, para que essa mãe consiga ali dar conta de ofertar o mamar, né, o tetê para o bebê. Trazendo um pouco pro lado da psicologia, você acha que essa solidão, essa falta da rede de apoio, ela
influencia no puerpério, na amamentação? Você acha que a falta mesmo e essa solidão na amamentação e no puerpério piora o estado, por exemplo, para uma depressão pós-parto? Ou para rejeição do bebê? Com certeza. Os quadros de psicose, né, puerperal e tudo mais. Com certeza. O puerpério, ele é muito intenso. Eu vivi há 1 ano e 4 meses atrás. Então, assim, é um período muito delicado, muito intenso mesmo, né? A cabeça da mulher, ela fica ali muito cheia. São N preocupações, fora, né, a gente fica em alerta, totalmente em alerta. Então, é algo que é muito delicado. Então, se não tiver o apoio, né, as chances de evoluir para depressão pós-parto, né, e tudo mais são maiores. Então, essa mulher precisa de cuidado, né? Todas as mulheres, quando elas ganham um bebê, elas precisam de cuidado. E é tanto que, em relação ao aleitamento materno, nós temos, nesse momento do Agosto Dourado, início do mês, nós tivemos a Semana Mundial de Aleitamento Materno. E o tema da Semana Mundial é fortalecer o que já dá certo, né? Então, como que a gente vai fortalecer a amamentação, o que dá certo? Com a rede de apoio. Então, a gente precisa fortalecer a rede de apoio para a amamentação dar certo. Não é criar algo novo, não precisa criar algo novo. E sim, o que já existe, a gente tem que melhorar, né? Fortalecer o que já existe. Ter mais políticas públicas para que tenha o pai, para aquela mãe que tem o pai, né, para que ele seja liberado por mais tempo, para ele acompanhar essa mãe, né, porque a licença paternidade é muito curta, então não dá para ajudar a mãe. Para também, se a mãe não tem o pai, quem vai acompanhar ela ter direito, né, a ser liberada esse período para acompanhar, porque a mulher precisa de acompanhamento. Verdade. Entrando nessa parte do puerpério, da dificuldade mesmo, dessa parte tão fragilizada, tem a pressão da mãe perfeita, que quando a mulher entra na fase da maternidade, como que você daria uma dica para as nossas seguidoras, para as mulheres que estão nos ouvindo, sobre como lidar com essa pressão de ser a mãe perfeita, ainda mais hoje que na internet, nos Instagrams da vida, isso é tão falado. Isso. Tem que ter cuidado, muito cuidado com as redes sociais, porque senão daqui a pouco a gente se pega só se comparando e tentando seguir várias recomendações que tá na internet e enlouquecendo, porque a gente é bombardeada o tempo inteiro de informação, né? E eu falo porque eu, como consultora de amamentação, como enfermeira e profissional da saúde, eu não dou conta de acompanhar. É muita coisa, então assim, né? Procurar saber, né, ali do profissional, ter confiança no profissional que te acompanha, né, procurar saber, né, o que realmente é recomendado e tentar fazer o melhor, né, o melhor a seu alcance, porque ninguém é perfeito, né, então teve uma frase que me marcou muito, aquela questão de só sabe onde aperta o sapato, o dono do sapato, então cada um sabe onde seu sapato aperta, né, então assim, eu, por exemplo, eu e todo mundo que é consultor de amamentação sabe que a chupeta, ela não é a favor da amamentação, né? A chupeta, ela interfere na amamentação, por conta da sucção. O bebê, quando suga a chupeta, ele suga com a boquinha fechada. É tanto que a gente consegue empurrar a chupeta sem o bebê abrir a boca, né? Mas, para o bebê mamar no peito, ele tem que abrir um bocão. E aí, o que acontece? Quando ele tá na chupeta, ele começa a treinar boquinha fechada, e ele quer ir pro peito com a boquinha menor, sem fazer bocão. E isso interfere na amamentação, pode dar a famosa confusão de bicos. Que o bebê fica ali, sugando de um jeito, daqui a pouco ele cai pro peito, sugando daquele jeito. Mas desse jeito que ele suga a chupeta, ele não vai conseguir extrair leite, né? E aí ele começa a ficar irritado. Então, isso pode acontecer, a gente sabe, né? E a gente sempre explica isso para a família. Mas tem famílias que não aguentam o bebê chorando, né? E realmente tem bebês que choram muito. E aí ela sabendo das condições que ela tem, mas o emocional dela, né, tá ali abalado, ela não tá conseguindo dar conta de tudo aquilo, não tá conseguindo absorver, ela decide por introduzir a chupeta. Então, ela sabe do risco, se vir acontecer a confusão de bicos, aí você já sabe, ó, provavelmente é por conta, né, do bico que a gente introduziu. Aí a gente faz a retirada, e aí a gente
faz a recuperação da amamentação, que é possível. Vai ter uma luta ali de alguns dias com esse bebê, que vai estar brigando com o peito, que ele fica mesmo resistente ao peito. Mas é possível a gente reverter. Mas só que cada família tem a sua decisão, né? Não tem como a gente falar o que vai fazer, porque cada uma sabe realmente qual a sua necessidade, qual a sua rede de apoio, né? Porque às vezes a gente fala, faz isso, é dessa forma, mas a família não consegue seguir o protocolo que a gente passou, não tem rede de apoio aquela mulher, né? Então a gente sabe que vai ser muito mais difícil para ela e às vezes não flui por conta disso também. Eu fiquei chocada com essa informação da chupeta. Eu não sabia dessa confusão de bico. Sim. É tanto a chupeta quanto a mamadeira, né? Tem tempo certo, ou jeito certo de introduzir a chupeta ou a mamadeira para não acontecer essa confusão de bico, ou de qualquer forma, qualquer período, qualquer idade do bebê, isso pode acontecer? Qualquer idade pode acontecer. Pra gente, o que eu falo assim, no primeiro mês é mais complicado porque o corpo da mulher ele tá se organizando a produção de leite. Então, se o bebê ele achou que ia pro peito, ele quer sugar, porque para ele sugar calma. Sugar pro bebê é necessário para ele se organizar e se acalmar. Todo bebê precisa sugar. Se não tiver um peito, vai ter que entrar uma chupeta. Né? Antes de existir a chupeta, existia o peito. Quem copiou foi a chupeta, a indústria que existiu a chupeta, né? Que tem aquela famosa frase também, que o bebê tá fazendo peito de chupeta. Mas não é o contrário, é a chupeta que se faz de peito, né? Para acalmar ele. Então, não tem um tempo certo, né? Mas no primeiro momento, enquanto seu corpo está se organizando a produção de leite, se a gente introduz uma chupeta, todo momento que ele estaria sugando no peito e estimulando, ele vai estar sugando a chupeta e vai estar calminho. Então, ele vai menos ao peito. E aí, isso pode interferir na produção dessa mulher, né? Porque é um bebê que vai menos ao peito. Ele vai ficar sugando e calminho ali, né? Vai demorar ele pedir para mamar. Estou impactada com essa informação. Acho que a gente que não... Interfere. A gente que não interfere. É mãe... A gente não tem noção do quanto que a amamentação, o aleitamento, ele é tão vasto. É muito vasto. A gente que não conhece, não trabalha, acho que até muitas pessoas da saúde não têm noção do quanto é uma área vasta. Sim. Do conhecimento. É muito amplo, é muito amplo. E assim, geralmente as mães, né, se preocupam com o parto ali, com o nascimento. O nascimento vai acontecer em 1 hora ali, né? 1 hora não, falo 1 dia, né? E a amamentação não, a amamentação você vários dias, né, para essa mulher. Então, quando ela cai na amamentação, depois que o bebê nasceu, elas caem assim de paraquedas, sem nenhuma informação. Às vezes vem alguém apertando o peito da mulher, vendo se tá saindo leite ali, sem nem pedir licença, sabe? São situações muito chatas que às vezes bloqueiam já a mulher naquele momento, né? Então, isso também não é indicado, né? O profissional tem que pedir licença, tem que ver se a mãe aceita, né? Colocar o bebê no peito, fazer a ordenha ali para ver se tá vindo colostro, né? Estimular. E aí, esse processo acontece, assim, de uma forma tão drástica que às vezes bloqueia a mulher, né? Ao invés de ajudar, e aí vem e coloca o bebê, né? O bebê, ele acabou de vir ao mundo, ele nunca teve aqui, gente, ele nunca tinha toque, ninguém tocava nele, ele tava numa bolsa, né, dentro de líquido, ele não escutava o mesmo som que ele escuta agora, né? Então, tudo vai irritar o bebê, vai estressar o bebê, né? Pode trazer um sofrimento. E aí a mãe já pensa que ele tá com fome quando ele chora, né? Que é o peito que não tá saciando, na sua insegurança. Então, tudo isso interfere. Então, assim, se ela não tem esse conhecimento prévio, quando ela vai amamentar, muitas das vezes ela vai desistir por conta dessa dificuldade, dessa falta de orientação. A consultoria. Qual é o período que você indica a mãe? É só a mãe que faz, ou o pai participa, ou a mãe da mãe participa? Quando que é a hora de fazer a consultoria? É antes do bebê nascer? É depois que ele já nasceu? Antes. O ideal é fazer com uma média de 35 semanas de gestação, né? A gente indica fazer antes, para ela já entender esse processo de amamentação, o que pode acontecer no corpo dela, se surgir alguma dificuldade, quando procurar ajuda, né? Como eu vou manejar a amamentação, a descida do leite, né? Que é a pojadura, o que eu vou fazer. Então, tudo isso a gente vai orientar antes, e não só ela.
ela e quem for acompanhar ela, né? Se for a mãe dela, ela e a mãe dela, se for o pai, né? Se for os dois. Então, quem for acompanhar pode ir junto. O ideal é quanto mais gente, melhor, né? Assim, as pessoas que realmente têm confiança, ela tem confiança e que vão acompanhar para absorver as informações. E depois que o bebê nasce, a gente segue ainda relembrando essa mãe, né? Do que é preciso ser feito. E depois que o bebê nasce, eu não fiz a consultoria antes, depois que o bebê nasce, quando que eu devo procurar uma consultora de amamentação? Em quais casos eu posso procurar? O ideal é assim que você chegar em casa, né? Você já tiver disponível. Se não tiver com nenhuma dificuldade antes disso, assim que chegar em casa, né? Eu oriento que é mais efetivo, porque daí já passou aquele processo de anestesia, né? Porque quando a gente vai no hospital, a mãe tá anestesiada, ela não consegue nem sentar ainda se for parto cesárea, dificulta um pouquinho, né? Pra gente passar todas as informações, posicionar o bebê. Então, quando ela chega no domicílio, começou a se organizar, já dá para marcar uma consultoria, até porque quanto antes a gente passar as orientações, mais chance de dar certo, né? A gente vai ter quando ela encontrar alguma dificuldade ou alguma dúvida, lembrar do que a gente falou e conduzir, né, da melhor forma, ou buscar ajuda, né? A maioria das mães buscam ajuda quando tem a dificuldade já, né? Mas é possível fazer essa consultoria após o parto para orientar, né? Como que tem que ser os estímulos, de quanto em quanto tempo esse bebê tem que estar indo ao peito, preciso estar acordando, não vou acordar esse bebê. Questão da eliminação, que é muito importante, né? O bebê tem que fazer o xixi, tem que fazer o cocô, isso que a gente vai saber que ele tá mamando bem, aquele bebê que sai do peito saciado, né? Alguns sinais que a gente precisa falar para ela observar, que a gente vai saber que essa amamentação tá dando certo. Então, pra gente finalizar, qual dica você daria para as mamães que vão enfrentar ou que estão enfrentando a amamentação, esse vínculo tão importante com a mamãe e com o bebê? A minha maior dica é procure ajuda, né? Procure ajuda, procure informação. Já as gestantes, né? Já procurem no pré-natal informações sobre a amamentação, informação correta, porque assim, a internet tem muita informação também que a gente tem que saber filtrar, né? Tem coisas que não são necessárias, que podem acabar piorando, né? Mas procure informação de profissionais, né? Hoje a gente teve no município recentemente um treinamento, um simpósio de aleitamento materno. A gente treinou todas as equipes das unidades de saúde, né? Do SUS. Então, nós temos profissionais no SUS treinados, nós temos profissionais no privado também. Então, procure ajuda, procure um profissional, né? Eu garanto que vai ser um investimento muito bom. Vai ser um investimento porque você vai ter redução de gastos com fórmula, com mamadeiras, com chupetas e tudo mais, fora a saúde, né, para o seu filho. A saúde da família e da criança é outra, né, uma criança que é amamentada. E quem quiser fazer consultoria com você, como que faz? Lá, entre em contato comigo pelo Instagram, né, enf.jessicacosta. Lá nós temos na bio o link que vai direto pro meu WhatsApp. Então, me adicionem no Instagram, né, e podem mandar a mensagem que a gente já agiliza os atendimentos. Jéssica, foi maravilhoso ter você aqui. Muito obrigada por tanto conhecimento. Nossa, foi enriquecedor. Creio que não só para mim, mas para todo mundo que assistiu, todas as mãezinhas, as gestantes que nos assistiram. Foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço. Para mim é um prazer imenso falar, né, do tema que eu amo tanto. São muitos conteúdos a ser falados, né? É um tema vasto aí de situações que podem acontecer, e foi bom, né, conversar com você, que eu já vi seus olhinhos brilhando aí também, interessada por esse conteúdo, né, pelo aleitamento materno, pela amamentação, porque é algo único, né, algo que realmente é natural, né, e Deus, ele é perfeito, ele fez a gente capaz, né, de alimentar o nosso bebê. Isso é possível, a gente só precisa descobrir, né, onde a gente está ali errando, né, onde a gente não está conseguindo conduzir corretamente, né, da melhor forma para que dê certo e corrigir. Então, eu agradeço, muito obrigada. Muito obrigada, gente. Até a próxima.